Eu vou conversar com o Gustavo Monteiro, o economista do Diese, e o tema será um estudo chamado As Dificuldades da População Negra no Mercado de Trabalho, lançado em função do Dia da Consciência Negra, que é na segunda-feira. Boa noite, Gustavo, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Gustavo, o estudo mostra que os negros são 56% da população em idade de trabalhar, mas ocupavam menos de 34% dos cargos de direção e gerência. Como é que se explica isso? Basicamente é um reflexo da discriminação racial que existe na sociedade brasileira e que se reflete no mercado de trabalho. Então, os negros eles têm mais dificuldade de ascender na carreira profissional por uma infinidade de fatores, mas um deles é exatamente que existe um tratamento diferencial, que essas pessoas elas sofrem preconceito. E também elas têm um contexto social que dificulta, por exemplo, não ter uma rede de contatos que talvez uma pessoa que seja branca e que tenha uma origem mais privilegiada tenha. Então, são todos esses fatores que dificultam o acesso, a ascensão profissional dos negros no mercado de trabalho. Gustavo, entre as pessoas sem ocupação, 65% eram negras, enquanto a taxa de desocupação dos não negros é de 6,3%. E quase metade dos negros estava em subempregos e, além disso, uma em cada 6 mulheres trabalha como empregada doméstica. Tudo isso tem algum componente de discriminação racial? Sim, com certeza. Os negros eles sofrem com a dificuldade para entrar no mercado de trabalho, então por isso que a taxa de desocupação entre os negros é maior. E uma vez que eles estão dentro do mercado de trabalho, a chance deles estarem em uma ocupação, em uma profissão que seja mais vulnerável, ou que seja mais precarizada, ou informal, é maior. E isso tem um reflexo, por exemplo, no rendimento das pessoas negras. Os dados do IBGE mostram que os negros ganham, em média, 39% a menos do que os não negros. E é claro que a discriminação tem a ver com isso. Porque mesmo pessoas que têm um perfil muito parecido, os mesmos atributos, escolaridade, elas têm diferença na inserção e na remuneração por causa de raça, cor e gênero. Você acabou de comentar, né, que 40% dos negros eles ganham, que em média os negros, né, ganham 40% menos do que os não brancos. Tem alguma explicação lógica? Tem dois principais obstáculos, né, para reduzir essa desigualdade. Em primeiro lugar, tem os atributos pessoais das pessoas são diferentes, né? Então, por exemplo, uma pessoa negra ela tem mais dificuldade para se formar na universidade. Então, tem mais pessoas brancas com diploma do que pessoas negras. E é claro que isso vai impactar na diferença de salário. Mas mesmo pessoas que têm os mesmos atributos, que são muito parecidas, em termos de educação, de experiência, essas pessoas elas vão ter desvantagem conforme o gênero, raça. Por quê? Em primeiro lugar, porque existe uma discriminação, um tratamento diferencial no mercado de trabalho. E também porque existe fatores sociais mesmo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma origem, que é de uma família mais rica, provavelmente ela tem contatos melhores do que quem é mais pobre. Outra coisa que acontece é que a criança negra, talvez ela não tenha modelos de pessoas negras em profissões que ela gostaria de ter. Então, tem menos médicos negros, menos engenheiros negros. Isso faz com que as crianças negras elas não tenham esse modelo para seguir. Então, eu estou citando alguns exemplos, né, de fatores que dificultam a ascensão, né, e que fazem com que a remuneração seja menor. Mas, além disso, é claro que tem o preconceito mesmo, a discriminação. Existem estudos que mostram que as pessoas negras são menos respeitadas no ambiente de trabalho. E isso é um reflexo do preconceito que tem na sociedade. Gustavo, nesse ano no governo Lula foi garantida a igualdade salarial entre homens e mulheres e criado o Ministério da Igualdade Racial. Atitudes como essa podem melhorar a situação de empregos e também de empregadores negros que ainda são a minoria? Atitudes como essa são importantes porque elas dão um sinal, né, para as pessoas, para as empresas, para a economia, de que
existe uma preocupação com esse assunto, e serve também para mostrar para as pessoas que é um tema importante, que a desigualdade é uma coisa importante e que está sendo atacada, e é um dos objetivos reduzir a desigualdade, inclusive a desigualdade racial. Nesse aspecto é importante, mas é insuficiente, né? Outras coisas têm que ser feitas, outras ações têm que ser tomadas. Então é importante, por exemplo, políticas afirmativas, né? As cotas em universidades, nas eleições, no serviço público. E é importante também que a iniciativa privada também tome para si a responsabilidade sobre esse assunto. Então, ações afirmativas em empresas privadas também é um aspecto importante. Então, essas ações do governo, elas são importantes, mas elas não são suficientes, elas são o primeiro passo, mas é importante continuar com políticas. Aliás, todas as políticas do governo, todas as políticas públicas, elas têm que ser pensadas de uma maneira que elas ajudem a reduzir a desigualdade social, inclusive a desigualdade racial. Isso por exemplo, a reforma tributária, ela deve ser pensada nesse aspecto, para reduzir a desigualdade. Qualquer outra política pública que venha a ser feita tem que colocar esse tema como prioritário, a redução da desigualdade. Gal, Gustavo, a gente agradece a sua participação, seja sempre bem-vindo.